Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Om Jnana Timirandasya Jnanajana Shalakaya Chakshuramritanjana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namo Bhistam Istapitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, Haribô. Então hoje a nossa aula vai ser uma aula mais assim com um bate-papo, né? Vamos fazer tipo uma conversa informal, porém cheia de conteúdo espiritual. Então, inicialmente, eu gostaria de falar para todo mundo, né? Ficar sempre atento que toda a nossa vida, né? Quando a gente pensa, né? Na nossa vida, né? Assim, a vida material. Temos a vida espiritual, aquilo que somos, aquilo que precisamos atingir nesse estado de consciência, e temos também a vida material, onde usamos o nosso instrumento chamado corpo físico, né, das emoções e dos pensamentos, para trabalhar nesse mundo em algo que tenha o sentido espiritual e o conforto, né, material, para que possamos trabalhar internamente nesse sentido de despertar espiritualmente. E temos que estar sempre cientes, né, eu sempre digo isso nas minhas aulas, né, sobre a morte. As pessoas geralmente elas acordam, né, cumprem a rotina delas, mas geralmente não pensam que vão morrer, né? Isso é um grave acidente de percurso. Geralmente as pessoas só dão atenção à morte quando vão a algum cemitério, né? Nem mesmo quando elas leem notícias, né, da televisão, de jornal que fala de morte, a maioria das pessoas se tornou insensível. Não tem essa profundidade para ver que, vamos dizer assim, esse detalhe da vida, a morte, seria algo que teríamos que estar avaliando sempre, pois ela pode acontecer a qualquer momento. É muito importante, né, isso que eu estou falando agora, porque a vida espiritual, o que nos motiva a nos situar na espiritualidade, na busca do conhecimento divino, é exatamente saber que esse mundo material tem, né, uma natureza temporária, impermanente, oscilante, e tudo pode acabar a qualquer momento. Porém, as pessoas acham que vão viver nessa forma física eternamente. Dessa maneira, algo absurdo
Devemos entender que toda a nossa vida, na verdade, por trás de nossas ações e pensamentos, nada mais é do que uma preparação para a hora da morte, né? Essa hora, né? Aquela pessoa, né, que a gente vê em desenhos com aquela foice, aquela roupa preta, né? Uma hora ela vem buscar a nossa alma, né? Falando assim, ó, você já teve o tempo suficiente dentro da sua programação kármica para avançar espiritualmente, mas muitas pessoas não fazem nada, esquecem esse detalhe, que a morte pode vir a qualquer momento e, independentemente do nosso chororô, né, da nossa rejeição, o fenômeno da morte vai nos retirar. Bom, uma grande quantidade de pessoas pensam, né, mas se tivesse uma tecnologia ou algo que fizesse eu viver para sempre nesse universo, né? Porém que eu é esse que você está se referindo, né? Esse eu é o corpo material ou o espírito? Porque o espírito ele já é eterno. Satit Anand, Sat, ele o espírito, né, no Bhagavad Gita, Deus fala, né, ele não nasce e ele não morre. Quem nasce e morre é o corpo material. Porém, você quer ser eterno nessa forma física. Daí toda a indústria, né, da vaidade, a indústria das plásticas, né? Todo mundo mexendo em seu corpo, ansiando para ficar com esse corpo e viver 100 mil anos. Mas qual seria o sentido, o objetivo de você viver tanto tempo dessa forma material? Certo? Por isso que Deus ele vem a esse mundo e recita o Bhagavad Gita. Os mestres vêm simplesmente explicando por que vocês estão dando tanto a atenção a essa continuidade de um tempo tão prolongado numa ferramenta, né, física, que é chamada essa forma humana, que se destina realmente a você recuperar sua consciência espiritual. Você não está aqui para simplesmente desfrutar com os sentidos materiais e tentar, né, se apossar das coisas que estão ao seu redor, até mesmo de relações, né, pessoais. Temos que nos atentar para isso. Quando Deus ele nos dá esse corpo físico, nós temos que nos preparar, né? Então a nossa vida, no sentido, né, da vida material, desse corpo físico que recebemos como uma ferramenta material, é para simplesmente despertarmos, né? Imagina, essa forma humana ela é pretendida até pelos semideuses, de tão importante. Mas nós jamais, né, nos preparamos para esse momento da morte, porque até mesmo, de alguma forma inconsciente, você sabe que você é algo transcendental, você sabe que você é eterno. E daí você também, por causa disso, de uma forma inconsciente, você deixa de buscar a resposta, né, para a morte. Quando falamos, né, de vida e morte, devemos entender esse ponto, né, em relação ao corpo físico. Tanto a vida do corpo físico quanto a morte do corpo físico são, assim, ilusões. Vida do corpo físico significa que você
o espírito, a consciência, está dando a energia a essa forma material para que ela execute as suas ações, o seu movimento, a sua função nesse plano de Deus, certo? E morte significa que a sua consciência já não está mais agindo nesse corpo físico. Cumpriu a programação kármica, se desligou desse corpo, e aí você se prepara para uma nova experiência se você ainda não se capacitou a voltar para o reino de Deus. Assim, vida e morte relacionadas ao corpo material não passa de uma grande ilusão, né? A gente poderia, vida e morte poderia aplicar, né, esse significado como presença do espírito e ausência do espírito. O corpo, né, assim como um carro, né, se você entra dentro de um carro e dirige esse carro para outro lugar, você pode dizer que o carro está com vida, né, indo para o destino, né? Assim como você está conduzindo esse corpo, que é uma carruagem, um carro para a sua alma, para te levar ao lugar pretendido de acordo com aquilo que Deus quer. Porém, esquecemos o que Deus, né, ou não sabemos, muitas pessoas não têm a sabedoria de o que estamos fazendo nesse mundo, e no Bhagavad Gita, por exemplo, Krishna revela tudo. Assim, o carro, né, é dito que ele tem vida quando você, né, que é considerado o espírito dirigindo esse carro, o conduz para algum destino, né? E quando você sai do carro, ele está, né, morto, né, assim. Mas o carro, ele sempre foi o carro, independentemente de tudo, né? Então, quando você está no carro, fala-se que o carro está vivo, e quando você não está no carro, fala-se que ele está morto, mas no sentido, né, o carro é sempre o carro. Se bem que hoje em dia já estão se desenvolvendo uma tecnologia que o carro se movimenta sozinho por GPS, mas existe alguém que está controlando, né, essa máquina. Dessa forma, né, temos que ter essa consideração com esse corpo material. Temos que entender que estamos dirigindo esse corpo, e sentado do lado do condutor desse carro está a superalma. Deus está presente junto com você nesse corpo, né? Tudo isso Deus explica no capítulo 15 do Bhagavad Gita. Deus está te orientando ali como um copiloto, né? Às vezes você está iniciando na vida espiritual e não sabe muito bem como dirigir ou manusear, né, a sua mente, as suas emoções. E aí Vishnu, Krishna, dentro do seu coração, começa a te ensinar como manusear as energias, né, dessas ferramentas grosseiras e sutis, para você atingir um ponto de harmonia interna. E nesse ponto de harmonia interna, que é conquistado através de alguma prática espiritual, você transcende essas ferramentas sutis, né, do pensamento e emoção, e grosseira do corpo físico, e entra, né, nessa dimensão superior da existência, onde realmente você faz esse contato com Deus no seu coração, através daquilo que se chama, né, o despertar amoroso por Deus. Então, quando a gente fala, né, toda a nossa vida é uma preparação para a hora da morte, significa que a nossa consciência, ela tem que se recuperar completamente. Você tem que se lembrar totalmente de quem você é, de como Deus está no seu coração, para que na hora
da sua programação kármica, em que você tem que abandonar o seu corpo, você saiba exatamente quem você é, né? Posso dar o exemplo do carro também. Imagina, a pessoa às vezes está completamente embriagada, esquecida de si mesma e sai do carro, assim, para ela não sabe, nem se lembra quem ela é, porque ela está embriagada. E da mesma forma estamos, né, vivendo uma vida hipnótica, essa embriaguez ilusória de Maia. Temos que acordar. Então a vida que se prepara para a morte é a vida do espírito. A vida é só a vida do espírito, né? O corpo, ele é vitalizado e ele é desvitalizado pelo espírito. O tempo todo você tem que lembrar disso quando você estiver respirando, pensando, sentindo, falando, se movimentando através dessa ferramenta física. Você não pode esquecer quem é que está fazendo esse corpo material ser vitalizado. Essas são as primeiras instruções do Senhor Krishna no capítulo 2 do Bhagavad Gita, né? Então, essa é a natureza do estudo de Sankhya Yoga. Krishna, ele explica para Arjuna, né? Arjuna, saiba em primeiro lugar que você é o espírito, a alma. Você não é esse corpo no qual você está se identificando e se lamentando porque você está com medo de lutar, receio de lutar, porque do outro lado da batalha estão os seus chamados, né, inimigos, porém parentes queridos, e você não está querendo seguir o meu plano, não está cumprindo a minha ordem, não está vivendo o seu dharma de guerreiro, porque você esqueceu quem você é. Então, inicialmente, né, se queremos a vida espiritual, esse é o requisito mais importante. Você nunca esquecer que você é o condutor, né, do corpo material. É igual quando você está, né, usando essa analogia que eu tenho feito do carro, quando você está dirigindo o carro, você tem que lembrar sempre que você é o condutor do carro. Você não pode esquecer, certo? É igual uma pessoa que está dirigindo um carro e de repente ela dorme no volante. Isso pode causar um grave acidente, né? Você pode prejudicar outras pessoas porque você... Ou então, se você está olhando no celular distraído, isso pode ser perigoso, né? Você pode bater no carro. Dessa forma, né? Então, Maya, a ilusão, está cheia de encantos e distrações, e dessa forma esquecemos que estamos aqui com um propósito, né? Há um propósito para você estar aqui nesse planeta Terra atualmente, de acordo com a sua vibração. Temos que pensar nisso, né? A hora da morte. Quando será essa hora? Mas morrer não é tão importante quanto estar consciente, né? Espiritualmente falando. Consciente de Deus, de quem é Deus. A morte só tem um significado, né, terrível para a pessoa que está esquecida de si mesmo e da sua relação eterna com Deus. O devoto entende esse mecanismo, né, da energia material, onde tudo começa, permanece por um tempo e depois termina. Mas como o devoto, né, a pessoa que realmente se dedicou a alcançar essa consciência espiritual, já está vivendo plenamente consciente de si mesmo e de Deus, e dessa relação
e realmente pratica nesse mundo o serviço devocional de acordo com o seu talento ou de acordo com a instrução divina, de acordo com o seu dharma, né, pessoal, na hora da morte ele está feliz, né? Imagina, então a hora da morte vira uma expectativa, uma boa expectativa. Então você aguarda esse momento com muito carinho, porque imagina, agora, depois que eu abandonar essa forma física, eu vou voltar para a morada de Deus, onde tudo é pleno de existência, de consciência, de felicidade, bem-aventurança. Estarei me relacionando com Deus face a face, né? Krishna Loka, Vaikuntha Loka Dhamma. Então, para quem já desenvolveu a consciência espiritual, que já vive nessa paz interior, a morte é uma bênção, né? Porque você entende que está vivendo num mundo completamente assim, uma escola, né? Na verdade, você nunca condena nem julga o mundo material, a criação de Deus, porque esse mundo material é para aprendermos a sair daqui, é para nos prepararmos conscientemente para a hora da morte. E aí, né, é a maior bênção você saber que Deus está no seu coração o tempo todo, que não há assim um caminhar solitário, separado dessa existência suprema, onde você se acha abandonado. Imagina, Deus no seu coração, e do lado externo, né, todo o conhecimento, toda a sabedoria, onde Deus nos ensina perfeitamente a como nos prepararmos para recebê-lo internamente e nos posicionar para ouvir, né, a sua supervisão, o seu gerenciamento dentro de nós. Assim, através da prática espiritual, da meditação, do canto do Santo Nome, da boa associação, nós finalmente vamos purificando, né, a nossa mente, ascensionando a nossa energia, de tal modo que na hora da morte consigamos nos liberar, né, nos libertar dessa prisão, dessa ignorância, dessa inconsciência completa do que somos. Temos que, inevitavelmente, nos preparar, né? Tudo nesse mundo material, quando você quer conquistar uma boa posição, você se prepara, né? Desde pequenininho você vai estudando até chegar na universidade. Depois você faz, né, uma residência, um estágio, depois títulos, né, doutorado, PhD, tudo para conquistar, né, uma boa posição social, um bom emprego, conforto material, aceitação, né, pela sociedade ou pela área que você está integrando, que você escolheu dentro de uma profissão. Se preparar, né, para tudo. Se você vai fazer uma maratona, uma corrida, então você começa andando, depois, né, anda e corre, depois algum instrutor te dá um planejamento de treinamento, e aí você vai participando de eventos menores, né, 5, 10, aí vai aumentando a performance, você ganha entusiasmo, porque você vê o seu desenvolvimento, e você vai ficando conhecido. Então depois 20, 30 quilômetros, e treinamento, boa alimentação, saúde, se associando com corredores, né, com pessoas que te estimulem também, que são exemplos para você, e dicas para lá, dicas para cá, faça isso, faça aquilo que vai melhorar, bota um sapato X, um tênis, uma meia, e aí toda a estrutura para você chegar ao ponto de ser um bom maratonista, né? Não precisa ser o
primeiro lugar, né? Mas fazer os 42 quilômetros assim, com boa performance, né? Então isso aí você vai, você se preparou, você se tornou vitorioso. Da mesma forma, né, estamos vindo a esse mundo várias e várias vezes, em várias formas físicas, nos preparando para atingir esse ponto onde vamos despertar o nosso amor a Deus e atingir o ápice da consciência espiritual. Estamos vindo de um longo treinamento, né? Passamos pela vida material, pela vida mineral, pela vida vegetal, passamos pela vida animal. Em cada vida dessa, estamos desenvolvendo algum veículo que vai ser aprimorado na forma humana, exatamente com esse propósito de você recobrar a sua consciência espiritual. E finalmente, depois, quando atingimos o ápice da forma animal, o espírito, ele recebe, né, de Deus essa forma humana, que é uma forma maravilhosa, com a inteligência excelente, para você trabalhar no seu dia a dia essa questão, né, de quem sou eu? Quem sou eu? Quem é Deus? Qual a minha relação com esse ser divino que criou tudo? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que é esse corpo material? O que é a vida? O que é a morte? O que eu devo fazer? Onde está o conhecimento do que eu devo fazer para atingir, né, o sucesso, a meta, né? Então, Krishna, no verso passado, eu estava lendo lá no verso 20 do capítulo 12, Krishna fala: aquele que faz de mim a meta suprema é queridíssimo por mim. Então, essa é a meta que Deus nos pede, né? Deus, ele está sempre dizendo nos versos do Gita: pensa sempre em mim. Não esquece que eu sou Deus, que eu estou por trás de tudo, que eu estou em seu coração, que na realidade você é uma parte integrante minha, que a sua vida, ela só é vida porque você é uma parte de Deus. Então Deus está sempre dizendo isso, né? Não faz sentido você viver uma vida material, esquecido do espírito, se identificando, né, com essa estrutura material. E tudo isso aí é o que se chama o falso ego. É o eu que se esqueceu de si mesmo e se identificou com algo material. E aí você vive se debatendo aqui nesse mundo, tentando desfrutar tudo, nesse sentido de buscar prazer, de buscar felicidade e também de querer possuir as coisas, né? Quando você possui as coisas, isso te dá um sentimento de poder. Eu tenho isso, né? Te dá um comparativo, um competitivo com outras pessoas, o que exalta o seu orgulho de ser, né, alguma coisa nesse mundo, dentro da avaliação de pessoas que têm valores de uma sociedade que programa a mente das pessoas para elas viverem, né, as crenças estipuladas, né, por pessoas que mínimas, assim, poucas pessoas que lucram em cima de várias pessoas que não param para pensar o que é essa vida. Existe um mecanismo por trás de toda a nossa vida que nós nascemos, já somos programados desde a infância, aí começamos a observar as pessoas e ninguém pensa e tudo aquilo parece que é normal. O normal parece ser viver para você crescer, ter alguma profissão, se casar, ter filhos
e aí de alguma forma você está lutando numa sociedade, né, competindo com esse falso ego, e você vai obtendo coisas materiais, vai formatando a sua vida conforme um modelo de uma sociedade que não tem interesse real em Deus, né? Criam-se dentro dessa sociedade algumas chamadas, né, religiões e filosofias, mas elas não estimulam a pessoa realmente a entrar nesse contato íntimo, completo com Deus, nesse sentido da rendição. Se bem que agora, né, nesses tempos atuais, as energias estão se modificando. Porém, desde lá, Krishna, há 5.000 anos atrás, quando ele falou o Bhagavad Gita, Deus já vem com essa proposta, né? O mestre Jesus, né, e todos os mestres, né, pedem para que amemos a Deus sobre todas as coisas, para que sejamos livres através de conhecer essa verdade suprema dentro do nosso coração e de nos relacionarmos com Ele. Então essa é toda a preparação que temos que ter nessa vida material. Jamais se esquecer, né, de quem você é. Isso é a prática, né? É a prática. Parece que é fácil, mas a nossa mente, como diz Deus no Bhagavad Gita, ela é nossa pior inimiga. Porque a mente é o motor que nos mantém projetando um mundo de acordo com o falso ego. Isso, sua mente é sua pior inimiga, né? Não tem ninguém, não tem nenhuma situação, nada que seja pior para o espírito do que ser escravo da sua mente. Por isso Krishna, logo no início do Bhagavad Gita, ele pede para que você entenda definitivamente que você é o espírito e que você viva nessa consciência espiritual. E através desse conhecimento você vai entender que o espírito é que dirige a mente. A mente tem que ser colocada sob o domínio do espírito. E a mente é o centro dos sentidos. Tudo que você vê, que você ouve, né, que você cheira, que você saboreia, que você toca, dentro daquilo que são chamados os 5 sentidos de conhecimento material, onde você percebe formas, né, sons, sabores, aromas, texturas, que é o que se constitui isso que nós chamamos o nosso mundo físico, que nada mais é do que um fenômeno produzido pelos seus sentidos. E esses sentidos, eles estão sob a regência da mente. Só que quando a mente não está dominada pelo espírito, ela se torna senhora, né? E o que a mente quer? A mente quer desfrutar. A mente quer buscar o gozo mental. Até mesmo na área religiosa e filosófica, a mente, né, ela entra num esquema de especulação intelectual. Ela não está vivenciando realmente no coração a natureza do espírito. Todo conhecimento mental é ilusório. Só que é uma região mais sutil, né? Por isso Deus fala, você tem que se render a mim no coração, você tem que entender quem eu sou. E a partir do momento que você não esquece o que você é, o espírito, você domina, né, a sua mente, você observa os seus pensamentos, as suas emoções, você sabe o que te atrai, né? O que os sentidos gostam de ver, de ouvir. Tudo isso vai de acordo com o nível de vibração mental. Há mentes nesse mundo que gostam das coisas mais baixas, degradadas, né, sujas, poluídas, contaminadas.
gostam de alguns certos tipos de músicas, gostam de ver certas coisas, saborear certos alimentos, né, o olfato, entende? Tudo está regido pelo contato dos sentidos com os objetos dos sentidos. E a mente é que está por trás de tudo isso, totalmente esquecida, né? Você está totalmente preso na sua mente e ela faz com você o que ela quer. Então tem pessoas que estão com a mente tão contaminada e que os seus sentidos se atraem por coisas tão densas e grosseiras que basicamente, né, nem adianta falar de vida espiritual. Assim como um animal, né, ele ainda está desenvolvendo a mente, e aí ele está completamente vivendo em seus sentidos, ele não questiona, né, quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo. Isso aí só acontece na forma humana. Porém, se na forma humana você não entra nessa realidade espiritual, você se torna pior que um animal nesse sentido da prisão mental, porque você tem uma inteligência que usa pervertidamente, erradamente, a sua mente para fazer todos os tipos de coisas que apenas vão afundar mais ainda a sua alma, né? Você está se despreparando, na verdade. Você está perdendo a sua possibilidade humana de atingir aquilo que Deus quer, né? Quando Ele permitiu que você vivesse nela, né? Além do que, Deus também não só permitiu, como Ele também entra dentro dessa forma com você para te orientar. Porém, o Espírito, ele não dá atenção para Deus. Ele vive a vida dele como, né, se Deus não existisse, porque está com a mente completamente contaminada. Então, isso é muito triste, ver que uma pessoa todos os dias acorda e vê o mundo como um campo de batalha, um desafio ou uma aventura, e aí entra na vida assim como se estivesse separado de tudo, né? E não é assim. Tudo está integrado, tudo é Deus. Deus está no seu coração, Deus é o mundo no qual você se movimenta, Deus é o seu corpo material, é a energia inferior de Deus, onde você está tendo lições para o seu aprendizado espiritual. Você, o Espírito, é uma parte integrante, né, de Deus, uma energia superior dele. E daí esquecemos tudo isso, né? Esquecemos a misericórdia divina, o amor divino, a confiança em Deus. Não entendemos que se vivemos no divino, estamos completamente protegidos, né? Krishna, ele explica isso no Bhagavad Gita. Os mestres também falam, né? Vocês têm pouca fé, porque Deus, ele já sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem, né? Nós perdemos a sensibilidade. Na verdade, você quer avaliar Deus de acordo com a sua concepção limitada do que seja um protetor, dessa forma, né? Imagina, mas tudo é Deus, não tem como fazermos, né, ou pensarmos algo que não esteja sob a tutela consciente do divino. Deus é amor puro, né? O pai ou a mãe, né, poderosa dentro do nosso coração, nos guardando em todo momento. Porém, há uma característica em Deus, que ele respeita o nosso livre arbítrio. Mas se uma pessoa ainda está com a mente humana em desenvolvimento, ainda muito hipnotizada por um sistema demoníaco, vamos dizer assim, ela ainda está no estágio de infância, né? Quando a gente
fala para uma criança determinada coisa, ela acha que sabe tudo, ela quer impor a sua vontade através do choro, da manha, né, da birra. A gente vê as crianças fazendo isso. O adulto, né, com completa razão, fala algo que na verdade é para proteger a criança, mas ela não aceita isso. Ainda é uma criança, né, ainda não desenvolveu o poder cognitivo de compreender certas coisas, e então essa criança vai se machucar, ou ela tem que aprender com a queda, né? Com o sofrimento, com a tristeza, que é o que acontece na nossa humanidade de Kali Yuga. E algumas pessoas aqui, Kali Yuga, né, que são encarnações que já mais avançadas, então tem Krishna diz, né, mas se você tem a mente, né, controlada pelo espírito, dominada, se você já não é mais um servo da sua mente que te engana o tempo todo através dos seus sentidos, então a mente ela se torna a sua melhor amiga, porque você usa os seus sentidos apenas para se associar com coisas superiores nessa energia material. Assim você usa os seus olhos, né, para ler o Bhagavad Gita, para contemplar as formas que são reveladas por Deus, contemplar os devotos, né, os exemplos de pessoas santas, a beleza da natureza. Você consegue, né, e tantas outras coisas, né? Você ouve a glorificação a Deus, você ouve uma palestra como essa que estamos fazendo aqui agora, você ouve, né, somente, né, os passarinhos, melodias incríveis, certo? Porque se você está avançado em consciência, você já não tem mais atração, por exemplo, de uma música que está ativando os chakras inferiores. Então tudo tem um poder de conduzir a sua consciência para um nível baixo ou alto do tempo da sua evolução nesse planeta ou em qualquer lugar desse universo. Você passa a saborear apenas comidas com o valor, né, espiritual que a gente chama de prasada, alimentos onde não há mortes, né, de animais, crueldade. Tudo que você come, né, você oferece para Deus, de modo que o espírito elevado ele vive em reconhecimento completo da existência de Deus à sua volta e usa todos os seus sentidos sob, né, o domínio completo de sua mente para experimentar as coisas superiores. Então você quer cheirar, né, uma florzinha que é oferecida para Deus, um incenso, dessa forma, né? E você também, quando você está na consciência espiritual, você tem sensibilidade, a energia, né? Você se associa apenas com pessoas que têm essa mentalidade superior. Você sente, né, tudo que acontece à sua volta em relação às pessoas, coisas, objetos, né, lugares. Às vezes há lugares que aparentemente são bonitos, porém tem uma energia muito negativa, e aí você não se sente bem de estar ali. Você também gosta de estar em lugares onde há adoração ao divino, né, lugares sagrados. E aí você acaba fazendo do seu corpo material um templo, né, de Deus, né? O seu corpo se torna um templo de Deus porque você passa a adorá-lo dentro do seu coração. E isso é maravilhoso, né? Você lembrar sempre que Deus está junto de você momento a momento. Deus, Vishnu, no seu coração, ele é a misericórdia de Krishna. Krishna, ele se expande e entra no seu coração para te dar total assistência, porque o desejo de Deus é que você se purifique
completamente, né, nessa preparação dentro da vida humana para voltar para a associação com Ele na morada divina. É isso que Krishna quer, não é tanta exigência, né? Mas, de alguma forma, né, não digo que é ruim, né? Faz parte estarmos aqui nessa escola para aprendermos isso, né? Através das frustrações vai chegar em alguma encarnação humana em que não vamos querer mais estar aqui, né? Igual uma pessoa que fica repetindo de ano, né? Repete de ano assim, várias vezes, assim, não faz sentido, né? Aquela matéria sendo estudada sempre. E aí chega uma hora que você, não, eu vou passar de ano, porque não suporto mais repetir essas mesmas palavras e os professores falando a mesma coisa. E esse mundo material, né, as diversas vozes, tanto daquilo que se chama o bom e o ruim, são professores. Todas as pessoas nesse mundo, de alguma forma, estão nos ensinando. São usadas, né, para nos fornecer dentro de nossa experiência as qualidades espirituais e também para que possamos ver nela os defeitos provenientes da ignorância. Essa é a nossa situação quando estamos com a mente mais elevada, né? Isso é maravilhoso, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu explica, né, que a forma humana, quando criada por Deus e nos oferecida com tanto amor, né, vamos dizer assim, nessa expectativa de Deus que possamos usá-la para o desenvolvimento, a preparação espiritual, é que essa forma se destina ao sacrifício espiritual. E quando você entende isso e faz da sua mente a sua amiga, quando você usa todos os sentidos desse lado favorável para você evoluir nesse mundo, então Deus, ele fica muito feliz dentro do seu coração, certo? A satisfação de Deus, porque Deus, ele já é autossatisfeito, né? Ele não precisa que você faça algo para Ele ficar feliz. Mas o amor de Deus, ele se expande, né, de um certo jeito, vamos dizer assim, brilhante, quando ele vê que esse átomo, né, de energia superior, que é você, se volta para ele. E por que não agradar a Deus? Por que não seguir o plano divino? Por que não amá-lo acima de todas as coisas? Por que não entregar a nossa vida para Ele? Isso acontece porque quando não nos rendemos a Deus, significa que ainda estamos sob a algema, né, do falso ego. Porque se uma pessoa tem a sabedoria do Bhagavad Gita, se ela tem a compreensão através dos seus sentidos do que é essa ilusão, essa matrix que cerca, né, a alma, tentando desviar a sua mente o tempo todo para essa hipnose do mundo, né, seja o mundo se movimentando num caos, de uma forma caótica, ou se movimentando numa harmonia, né, como um paraíso, não importa, você não está destinado a ficar nesse mundo. A sua vida, né, a sua forma humana é para ser usada para você sair desse mundo, né? Sair dessa forma, desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes. Quando você entende isso, que Deus está no seu coração, te dando, né, todas as instruções internas e externas, através das lições que são representadas pelas várias situações, pessoas que acontecem na sua vida, frustrações, alegrias, todas as dualidades que surgem na sua vida são uma maneira de Deus estar te mostrando, né? Desperta, acorda, entra, né? Faz do seu coração, do seu corpo, né, um lugar sagrado e
e entende que eu sou Deus e que não é para você estar aqui nesse mundo material sofrendo, né? Imagina, nós somos Ananda, somos constituídos da felicidade de Deus. Mas aí olhamos para o mundo, todo mundo, né, sofrendo, né? Todas as pessoas se lamentando, depressões, suicídios, violência, né, agressões verbais, e todo mundo, né, usando os sentidos de uma forma pervertida para se afundar cada vez mais, né, degradar a sua alma cada vez mais. E o devoto, né, ele está observando tudo isso. E aí ele evita a associação negativa, porque é muito contaminante. Você tem que proteger a sua planta do serviço devocional com toda a força, inicialmente, quando você está querendo entrar na vida espiritual. E aí você pede para Deus, né, proteger a sua vida. Por isso que quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, simplesmente estamos pedindo a Deus, né? Deus me ocupa de alguma forma nesse mundo onde a minha atenção e meu coração, a minha devoção possam estar canalizadas, né, atentamente para seus pés de lótus. Esse é o motivo que você canta o Santo Nome, e esse Santo Nome já é a presença de Deus, na forma de verbalização, de som. Então, quanto mais você usa o seu ouvido para, né, escutar essa vibração transcendental, quanto mais você usa os seus olhos para ler o Bhagavad Gita, enfim, quando você usa todos os seus sentidos para assimilar a energia superior, a potência interna de Deus que está por trás, né, da manifestação desse mundo, mais você purifica a sua mente, já que ela é o centro dos sentidos. E quando você purifica a sua mente, a sua inteligência, né, se torna brilhante, seu aspecto, né, Buddhi, seu aspecto da intuição, você consegue transpor essa barreira de pensamentos. Porque quando estamos contaminados, a nossa mente não nos deixa em paz em nenhum momento. Você senta para meditar, por exemplo, e ela está sempre, né, como um motor de fundo, um burburinho, e fica falando, e aí você vai para o passado, vai para o futuro, aí vem preocupação. Tudo acontece quando você está escravo da sua mente, porque a mente é má, né? Quando ela é o pior inimigo, Krishna fala, pior inimigo. Não são as pessoas, não é Maya, não é nada disso. Maya é só um fenômeno ilusório criado pela mente que acha, né, que está separada de Deus, e aí você vive nesse tormento vida após vida. Às vezes você tem um bom karma, mas mesmo assim você está no seu íntimo, você está perdido, sofrendo, porque você vê que todas as conquistas materiais não estão te trazendo aquela felicidade contínua, Ananda, que é o espírito. Mas quando você vive em Deus, né, em Krishna, em Vishnu no seu coração, ou com sua mente atenta ao Santo Nome, que é o processo para essa era de Kali Yuga, né, o processo mais fácil, então você, mesmo que não tenha nada, entre aspas, né, material, você está vivendo nesse estado contínuo de felicidade. Entende? Essa continuidade, né? O espírito, ele quer ser sempre feliz, mas é impossível ser feliz no espírito se você está vivendo no falso ego, com uma mente que te escraviza, com sentidos que estão te conduzindo para gostos inferiores, certo? Então, geralmente a gente fala, né, os prazeres dos chakras 1, 2 e 3. Você está perdido aí nessa
né? Estudemos sobre os chakras, para entender isso que eu estou falando. Mas os chakras inferiores, eles não são inimigos, eles apenas estão sendo usados, né, mais assim, pretendidos por uma mente que está afastada de Deus. Então você tem que usar os chakras inferiores, né, os chakras que têm uma natureza, vamos dizer, mais animalizada, para servir o espírito. E daí o coração é o centro do equilíbrio entre os chakras superiores, que são, né, modelos energéticos de relação com o universo, equilibrados com os chakras inferiores. Certo? A estrela, né, de Davi representa isso, né, um triângulo para cima entrecortado com um triângulo para baixo. Então, o triângulo para baixo é a natureza chamada inferior, e o triângulo para cima é a natureza superior, e no meio está o coração, e você está ali no coração junto com Deus, mantendo plena harmonia das energias superiores e inferiores, e se preparando nesse mundo para que na hora da morte física grosseira e sutil, você possa retornar em seu corpo espiritual, para o mundo espiritual, tendo, né, relações divinas, né, com o próprio Senhor. Assim, na verdade, né, nessa vida estamos nos preparando divinamente, né? Quando fala assim, estamos nos preparando para a hora da morte, significa que estamos nos preparando divinamente para estar em contato pleno com Deus. E não tenha dúvida, a partir do momento que você dá esse passo inicial na sua vida espiritual, que você compreendeu isso que foi falado exatamente agora aqui nessa aula, Deus, ele vai ser assim, o melhor professor, vai ser o melhor amigo, né? Ele vai criar todas as situações, vai trazer para você boas associações, vai te colocar em bons lugares, vai ser uma sala de aula perfeita, né? Onde tudo vai acontecer da melhor forma, porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus com essa fé, essa confiança plena, cantando o seu nome, estudando, adorando, meditando nele, né, entregando tudo para Ele, então sua vida se torna perfeita dentro daquilo que é o parâmetro humano de ser, né? A experiência dessa forma humana se torna nectária. E aí você tenta, né, depois que você se autorrealiza no espírito, na presença de Deus em seu coração, você tenta ser uma voz nesse mundo, tentando despertar outras pessoas, mostrando, né, qual é a intenção real de Deus e de todos os seus enviados a esse mundo. O que um mestre vai fazer depois que você está vivendo em autorrealização, né, espiritual? Você está observando o mundo todo ilusório, certo? Se você está observando tudo isso, se você vê que tudo é um cenário, né? Um cenário feito pela diretoria, vamos dizer assim, da hierarquia superior, trabalhando, né, nessa escola planetária. Então você está nessa condição autorrealizada, o que você vai fazer mais? Depois que você atinge, né, finaliza a universidade, quando você tem o PhD, o doutorado, o que você vai fazer? Você vai mostrar o seu talento para o mundo. Então, quando a pessoa atinge esse nível de espiritualidade, de comunhão plena com Deus em seu coração, ela passa a ser um instrumento da boa vontade, né, para a humanidade. Certo? E quanto mais você avança no espírito, mais o seu poder de servir se manifesta. Somos servos amorosos eternos de Deus, Krishna. E aí, quanto mais você está no espírito, a posição eterna de servir começa a se manifestar.
Quanto mais avançado, você não quer que ninguém te sirva, né? Você não quer ser senhor de ninguém, não quer ser mestre, não quer ser nada, você quer ser um servo das pessoas que estão ainda dormindo em sofrimento, que estão vivendo através da ocupação dos seus sentidos em coisas que estão degradando as suas almas, né? Imagina, forma humana, é incrível você estar aqui nessa forma humana e poder estar desenvolvendo completamente as suas tendências superiores. Então vamos usar essa forma humana agora, né? Para que esperar outra encarnação que nem sabemos como vamos vir, né? Então, se você entendeu isso, imediatamente ouça de novo essa palestra, reconsidere profundamente, aumente a sua sensibilidade de entender o amor de Deus que está em seu coração o tempo todo, só esperando que você diga, né, como Arjuna, né? Arjuna no Bhagavad Gita, ele falou assim: está bem, Krishna, ele botou as armas de lado, aceito agora qualquer instrução que você está me dando. Então peça a instrução de Deus dentro do seu coração, não seja rebelde, né? Não seja assim averso a Deus, né? Então isso aí não é preciso de uma religião externa, uma filosofia, né? Deus é a voz suprema, né? A onisciência. Ele vai revelar tudo o que você quiser. E esse é o prazer, né, dos devotos que realmente se iluminaram nesse mundo, que estão passando essas informações com carinho, né? Sem impor nada, porque todo mundo tem o seu tempo, né? Tem o tempo de Deus, tem o tempo da ignorância, tem o tempo da sabedoria. Use-o, né, da melhor forma, né? Pelo menos para você se estabelecer num estado de paz interna, para haver a possibilidade de você pelo menos ter algum sabor da real felicidade no seu coração. Ok? Então, Krishna diz, né, repetindo no Bhagavad Gita, prática constante e desapego do mundo material é o segredo para você controlar, né, para você dominar a sua mente. Prática constante de ficar situado no espírito e desapego do mundo material, assim, dos sentidos, né? Não deixe seus sentidos ficarem agarrados, algemados às energias inferiores que fazem que percamos a nossa alma, né? De que adianta você ganhar o mundo inteiro se isso importa perder a sua alma, disse o mestre, né? Está perdendo a sua alma. A única realidade, a coisa mais importante que você tem, você está trocando, barganhando pelos seus sentidos, né, perdidos, hipnotizados desse mundo. Certo? Então vamos considerar com muito carinho, vamos nos preparar, tá, com muita inteligência nesse mundo, né, saber que a nossa vida é uma preparação para a hora da morte. Então deixo aqui essas palavras, espero que vocês tenham gostado, né? Que são essas instruções que são as importantes na vida, né, de todas as pessoas, né? É o supra-sumo, é o néctar que todo espírito tem que ouvir. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu. Om Vishnu. Om Vishnu. Om Vishnu. Haribol.